dos cultos, tem uma semana que eu parei isso um dia só. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de não estar no trabalho, eu sinto vontade de estar na igreja, né? E a gente espera que um dia, né, como na última estrofe desse semana, ele disse que os sonhos que falhou, né? Tem alguns sonhos que falham, então que os nossos sonhos não venham a falhar, mas que através da grande e infinita misericórdia de Deus, um dia eles possam ser realizados. Aleluia! Né? Porque nós estamos com Jesus esperando nele e sabemos que na hora certa, se os nossos sonhos forem os sonhos de Deus, vai se realizar porque Ele é Senhor. E nada é impossível para Ele. Louvado seja Deus. No livro de Isaías, irmãos, eu vou ler um versículo aqui para a nossa meditação. Nós estamos vivendo aí, como muitas pessoas dizem, os últimos dias da igreja na terra, mas eu era criança quando já falava isso, né? Para Deus, 1000 anos é um dia. Oh, aleluia! Para Deus é como 1000 anos, né? De repente, alguns de nós, ou muitos de nós, né, vamos se encontrar com Jesus antes que esse um dia para Deus aconteça, se cumpra, né? Aí que os nossos filhos, os nossos descendentes, de repente eles vão viver esse um dia de Deus aí, que para nós pode ser 1000 anos, né? Louvado seja Deus. Nenhum de nós não vive 1000 anos, né? Pelo menos na história da Bíblia Sagrada, só um viveu quase 1000 anos, né? E não é todos que acreditam nisso, tem que acreditar na palavra de Deus, porque senão, do jeito que a gente vive, é quase impossível uma pessoa viver 1000 anos. Mas teve uma Bíblia que viveu, né, 900, quase 1000, né? Foi o Matusalém, e é o mundo na Bíblia Sagrada. Mas de repente a gente vai viver aí uns 100, 150 anos, é para os nossos dias ainda, né? E a gente quer viver, né? Mas se Jesus levar a gente para se encontrar com Ele, lá no céu não tem esse negócio de 1000 anos, porque a contagem de lá é diferente da daqui, né? Então a Bíblia diz que lá nós vamos viver eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Maravilha, meu Deus. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia! Louvado seja Deus. Dou o Egito por teu resgate, Etiópia e cega por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos, porque te amo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Glória a Deus. Pois estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo difícil na terra, né? Verdade. Como nós falamos no começo, os últimos dias da igreja na terra, ou pode ser ainda o começo, né, da igreja na terra, também isso aí, para mim mesmo, isso pouco importa. O que interessa é que Jesus disse que é bem-aventurado o homem que, quando ele vier, encontrar ele servindo assim. Louvado seja Deus. Nem que seja no começo, ou que seja no meio, ou que seja no fim, nós não sabemos, né? Os discípulos até ousaram perguntar a Jesus: Senhor, quando será o fim do mundo? E qual é os sinais que vai haver na sua vinda? Jesus não falou isso para eles, né? Falou, eu fui te lembrando porque só o Pai sabe. Ele poderia falar, mas não falou, porque só assim cada um de nós temos que se preocupar em estar preparado para o dia da volta de Cristo, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, não interessa. O que interessa é que nós
falasse menos do que eu, mas ele sofria bastante. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele não tinha nada, e por muitas e muitas vezes ele chegava perto, né? Não podia chegar tão perto, porque a Bíblia disse lá na casa desse cidadão que a Bíblia não dá o nome do pobre, do Lázaro, do sofrimento, porque essa história, o objetivo principal é contar a história de uma pessoa pobre, sofrida, louvado seja Deus, uma pessoa que não tem nada e que depois a sua vida mudou, o seu sonho se realizou. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Também o nome do rico, e que a pessoa deveria se esforçar para ser rico, morrer para ser rico, dar a sua vida pela riqueza. Não, o objetivo é exatamente se referindo a mim que sofro, aqueles que sofrem, aqueles que é pobre, aqueles que não tem nada e até mesmo pensa que não tem mais jeito para a sua situação. Louvado seja Deus. É o caso do rico e do pobre, tanto que é uma parábola, uma comparação que Jesus fez, não é uma coisa que aconteceu. Louvado seja Deus. Não é uma coisa que estava acontecendo. Jesus estava fazendo uma comparação. Olha, vai acontecer assim, mas não está acontecendo ainda. O pobre não tinha nada, a única coisa que ele tinha, e a Bíblia não fala que ele tinha alguma coisa que pudesse pegar, mas fala do seu corpo. Ele tinha bastante chaga, feridas no seu corpo, ele sentia bastante dor. Louvado seja Deus. E como a gente sente qualquer dorzinha, de repente uma dorzinha de cabeça já se lamenta, imagine o sofrimento daquele homem, o tanto que ele se lamentava. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele tinha também bastante fome. Aí ele chegava perto da casa do rico, que a Bíblia não dá o nome dele, e queria se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico, e ninguém dava isso para ele se alimentar. Louvado seja Deus. Os cães que o ramo rico criava, isso que era uma perturbação maior, ele não podia se aproximar. A Bíblia não conta detalhe, mas como as pessoas que hoje são tão ruins como os naquela época, eu imagino que de repente o rico abrir a porta da sua casa para os cachorros, colocar aquele pobre para sair mais para longe cada vez. A Bíblia diz que os cães iam lamber as suas chagas. Louvado seja Deus. Imagina o medo que sofria, e já estava um ferimento no seu corpo, e os cachorros chegaram para lamber as suas feridas, quando ele tinha medo que o cachorro morreu mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia não conta detalhe, irmãos, mas em algumas partes da Bíblia Sagrada, que quem tem sabedoria, quem tem entendimento, calcule, faça um cálculo, tenha uma base. Como que acontecia a situação? As palavras de Jesus não foram coisas que estavam acontecendo, mas são coisas que podem estar acontecendo na minha vida e na sua hoje. Louvado seja Deus. Nem sempre tudo a gente fala para ninguém. Tem muitas coisas que a gente abafa dentro de nós. Por isso que até o hino que foi cantado hoje tinha uma partezinha que me chamou a atenção. Tem muitos sonhos que não se realizam, eles desaparecem, eles morrem. Louvado seja Deus. E às vezes morrem junto com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós estivermos sempre apresentando os nossos sonhos em oração a Deus, eles vão se realizar. Porque para Deus nada é impossível, Ele pode todas as coisas. Louvado seja Deus. O pobre era pobre demais, mas a gente não sabe porque a Bíblia também não, a Bíblia não diz as orações que ele fazia, mas eles faziam a oração. Louvado seja o nome. Aleluia, glória a Deus. Com certeza chegava diante de Deus, aonde estava na presença de Deus,
história. E morreu, não aguentou o sofrimento. E quando morreu, e isso me chama muita atenção aqui, apesar de ser uma comparação, mas a gente se baseia como é a nossa vida espiritual diante da presença Verdade, de Deus. meu Deus. Ele tinha tanta coisa lá em cima do céu e morreu. E quando morreu, a Bíblia diz que os anjos levaram ele para o seio de Abraão. Então, por onde ele andava, já tinha os anjos ali protegendo. Aleluia. Ele. Mesmo sofrendo, não podem, ou não podia, ou não pode interromper o sofrimento. A vida da pessoa, ela tem o tempo de nascer, o tempo de morrer, vários tempos. Aleluia. Em nascer e morrer, tempo de sofrer, tempo de chorar, tempo de se lamentar, mas também tem os tempos de cantar, o tempo de sorrir, o tempo de ser feliz. Aleluia. Glória a Deus. Não diferencia se a pessoa é crente ou não crente, todos têm essa oportunidade de passar por esse estreito, essa situação nessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Morreu, Glória a Deus. levaram para o seio de Abraão. E o rico, que era tão rico, tinha tudo, morreu também. Porque todos têm o seu momento de sofrimento, o seu momento de alegria, o seu momento de tristeza, tem o seu momento de felicidade, mas é independente de ser pobre ou rico, crente ou não crente, todos têm esses momentos. Verdade, meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão todos morrem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em Cristo Jesus, todos os que estiverem em Cristo Jesus, aí já tem uma diferença, eles ressuscitarão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O pobre morreu e os anjos levaram para o seio de Abraão. Poucos dias, a Bíblia não diz quantos dias, mas morreu o rico também. E quando morreu o rico, a sua riqueza, a sua multidões de comida que ele tinha e ele não dava nem um pouquinho para o pobre, ele não pôde levar. Louvado seja Deus. E uma coisa que me chama a atenção é aqui, talvez a gente não para observar, isso é uma parábola, isso é uma comparação, não foi à toa que Jesus contou. Louvado seja Deus. Aleluia. O pobre morreu e os anjos levaram para o seio de Abraão. O rico morreu e quem foi que levou ele? Ninguém. Lá para cima ele não tinha nada. Automaticamente os anjos não levaram. Alguns amigos, entre parentes, e ele tinha alguns, como conseguiram levar ele até a sepultura. Mas para cima os anjos não levaram. E para lá é só eles que levam. Louvado seja Deus. Então, depois já aparece a continuação da história. Não diz que alguém empurrou, não diz que o diabo levou. Não, ele aparece na continuação da história, já estava lá no Hades. Louvado seja Deus. E de lá, quando ele olhou para cima, ele já viu o pai Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Lázaro já estava do lado de Glória a Abraão. Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E para ele chegar lá, os anjos levaram. O rico, nem o anjo não levou e ele morreu. E os amigos ricos dele levaram até a sepultura. Mas lá para baixo ninguém leva, ele caiu. A Bíblia não conta a história como ele chegou lá no Hades, mas ele chegou. E lá ele estava lá. E o sofrimento lá era muito pior do que o que o Lázaro passou aqui na terra. Louvado seja Deus. Ficou registrado, meus irmãos queridos, a palavra de Deus para hoje dizer para mim e para você que o meu sofrimento e o teu sofrimento não é nada. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O meu sofrimento e o teu sofrimento vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia nós vamos se encontrar com Jesus de Nazaré e aqueles que estiver lá do lado dele, nunca mais vai sair de lá. Lá é eterno. Louvado seja Deus. O sofrimento do rico era tanto que ele ainda ousou dizer: Pai Abraão, Grande Deus. Aleluia. ressuscite, vá lá onde estão os meus irmãos, eu tenho mais 5 lá. Para que dê conselho para eles, que eles não vêm para esse lugar de sofrimento, eles dêem testemunho. Louvado seja Deus. E o pai Abraão disse: olha, lá já tem Moisés e tem os profetas, lá já tem a minha igreja, falando nos dias atuais. Por isso que é uma comparação e se encaixa em qualquer situação. Lá já tem a minha igreja evangelizando, pregando, vivendo junto com eles. Se eles quiserem que ouça eles, porque senão eles vão para aí também. Louvado seja Deus. E o Lázaro que estava lá, que o ídolo não dava nem um pouquinho de comida quando caía da mesa dele. Ele disse: manda que o Lázaro
Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Lembra que lá na tua vida esse Lázaro só sofria e você não se importava com ele? Você recebeu os seus bens lá na sua vida. Agora você é atormentado e esse é consolado. Louvado seja Deus. A nossa situação, vamos usar aquela expressão sofrimento, mas a nossa vida sofrida aqui na terra, como os não crentes também sofrem, ela tem fim, queridos. Aleluia. Esse é o tempo de nascer e o tempo de morrer. Louvado seja Deus. Mas muitos vão sofrer a vida inteira aqui e depois que morrem vão continuar sofrendo. A igreja de Cristo que realmente está aqui com Deus, o sofrimento termina aqui e vai continuar vivendo. A nossa vida vai começar lá do outro lado, porque Jesus vai estar nos esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Onde está Deus? A Bíblia conta a história de um povo que eles queriam que o céu e a terra fossem mesma igreja. A hora que ele quisesse estar no céu não tivesse, a hora que quisesse estar aqui tivesse. Louvado seja Deus. Fizeram uma torre de Babel. Todo mundo conhece a história, é bíblico isso aqui. E eles não conseguiram chegar onde estava Deus. Foi a única turma que quiseram chegar onde estava Deus. E eles, com certeza, eles queriam chegar de qualquer maneira, mas eles não chegaram, não é? Ficou registrado a história. Avião não consegue levar, os foguetes americanos, eu acho que é o que mais consegue chegar mais alto. Eles não conseguem, eles conseguem desaparecer o espaço, mas não chegam onde está Deus. Mas a